Olá, boa noite, eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos, estou aqui hoje com os amigos do SEAC de São Bernardo do Campo, com os meus amigos do meu perfil no Facebook, Vânia Munhato de Vasconcelos, com esse nome, também para depois colocar no meu canal do YouTube com o mesmo nome, Vânia Munhato de Vasconcelos, escrito Mugnato de italiano, tá? E também, se não estou enganada, se deu tudo certo, o pessoal do Centro Espírita Emmanuel também está compartilhando essa live hoje e eu fico muito feliz por ter mais amigos comigo hoje, nesta noite de domingo. Hoje é dia 25 de julho, metade do ano, já um pouquinho mais para frente, o ano passa voando. Graças a Deus estamos todos aqui ainda, né, trabalhando firme para completar a nossa encarnação. Oizinho aí. Então, gente, vamos nos concentrar para fazer a nossa abertura espiritual, no sentido de sintonizarmos com a espiritualidade amiga, convidando não só o nosso Pai Maior, nosso Criador, para estar conosco, Ele sempre está, mas a gente vai fazer esse convite de forma especial, a Jesus, o nosso irmão maior, esse nosso mestre da nossa vida aqui na Terra, que veio, mostrou, ensinou, provou que dá para fazer, e que Ele esteja conosco. Ele prometeu que estaria, Ele afirmou que estaria entre aqueles que se reunissem em seu nome, e os nossos espíritos amigos, desde o nosso mentor, que é o nosso anjo de guarda, os espíritos simpáticos, esses espíritos familiares e todos aqueles que têm boas intenções para conosco em qualquer um dos lares em que estamos neste momento, para que a gente, usando deste ambiente com uma energia mais de boa vontade, com amor, com alegria, que essa energia possa se expandir pela nossa vizinhança, pela localidade onde nós residimos. É tão interessante, deixa eu contar para vocês, que eu sempre tenho vizinhos festeiros aqui. Toda vez que eu sento para fazer palestra, tá mó som legal, e eu falo assim, tomara que o som não atrapalhe. É a hora que eu vou começar o evangelho com vocês, eles desligam o som todas as vezes. Eu nunca tive problema com eles, os espíritos ajudam bastante, né? Ou eu tenho muita sorte com o horário, mas prefiro acreditar na primeira opção. Gente, dito isso, eu peço que vocês abram o seu coração, digam assim: Pai, muito, muito, muito obrigado por estar aqui. Obrigado pela encarnação, pela oportunidade bendita de estarmos em corpo físico, matriculados na escola do planeta Terra, esse planeta que ainda está com ares de expiação, mas que se regenera, começando uma trajetória um pouco melhor para todos os espíritos que vencerem nessa luta árdua que temos aqui. Obrigado, Senhor, por todo o teu amor, pelo carinho, pela proteção, pela inspiração, pelas bênçãos que Jesus nos trouxe, que os bons espíritos nos trazem, e que nós possamos nesta noite sairmos daqui mais fortalecidos, conscientes de todo o amparo que recebemos, de todo o auxílio, de toda a inspiração, e possamos ser mais comprometidos no dia de amanhã do que fomos até hoje, porque sozinhos nós não estamos. Há sempre conosco uma nuvem de testemunhas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Certo, gente? Então, todo mundo bem recepcionado aqui. Vamos conversar um pouco. Eu começo lendo uma frase de Paulo de Tarso em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Paulo diz assim: portanto, também vós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você vê, né? Paulo esteve aqui há mais de 2000 anos, há 2000 anos praticamente, um pouquinho, né? Naquela época, um pouco depois de Jesus desencarnar, é que ele aparece aqui na nossa história, na nossa trajetória. E Paulo já dizia para que nós corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ele já tinha consciência de que nós estamos aqui para um objetivo: o autodesenvolvimento, a evolução moral, a espiritualidade que nós estamos procurando desenvolver em nós e a melhoria interna que repercute ou deve repercutir à nossa volta. Isso é muito importante. Mas o que
nos traz a mencionar Paulo é exatamente esta frase: também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalhe do pecado, ok? Só que veja, o que ele quis dizer, o que nós podemos interpretar disso? Que todos nós que queremos ser discípulos de Jesus, que queremos fazer o bem, que queremos aprender, que queremos melhorar, todos nós, e também os que não querem, respiramos permanentemente no mesmo ambiente que uma nuvem de testemunhas espirituais. Sim, nós temos as testemunhas materiais, as pessoas que nos rodeiam, grupo de família, grupo de amigos, grupo de colegas, transeuntes que nós cruzamos os nossos passos no nosso cotidiano. Sim, temos essas testemunhas, mas temos estas outras testemunhas que são testemunhas espirituais, que elas nos relacionam os passos, nos acompanham, anotam, não literalmente, mas elas percebem e observam e gravam as nossas atitudes. Por quê? Porque nós estamos aqui para evoluir e ninguém evolui a esmo. Tem um roteiro, tem um preparo, tem todo um ambiente que é formatado para nos dar condições. E estes companheiros da espiritualidade, eles estão para nos acompanhar. Por quê? Porque nós tivemos muitos espíritos bondosos e generosos que confiaram em nós, que endossaram, ou seja, avalizaram aquelas súplicas que nós fizemos, os nossos pedidos. Olha, eu quero reencarnar, eu estou pronto para quitar as minhas dívidas, eu tenho condições de mudar, de provar que mudei, então eu quero expiar, eu quero provar, eu quero ter missões, eu quero fazer coisas diferentes e melhores do que eu fiz anteriormente. E aí alguns desses espíritos generosos vêm e endossam, sim, eles vão para planos espirituais um pouco mais elevados que os nossos, para pedir que nós tenhamos essa oportunidade. Eles funcionam como juízes dos nossos processos espirituais, dizendo, olha, essa pessoa, este espírito, tem condições de enfrentar essa situação que ele solicita, essa expiação, essa prova. Amigos de milênios e sei lá quanto tempo da nossa própria condição espiritual, seres que compartilharam conosco em muitos momentos da existência de várias vidas, como pais, mães, filhos, irmãos, companheiros, companheiras, enfim, pessoas que encarnadas estiveram ao nosso lado e depois do outro lado, mais bondosos que nós, um pouco mais evoluídos que nós. Eles interferiram no sentido de dizer assim, olha, a gente vai te ajudar a organizar essa reencarnação, você vai ter condições para fazer aquilo que você se propõe, e essa luta, que são as lutas redentoras que nós pedimos a Deus, a oportunidade de vivenciar, são lutas que eles disseram, ó, até aqui dá para você ir, até aqui é possível você vencer, daqui para lá, deixa para um outro momento que não está no teu tempo, você ainda não tem condições de vencer essa outra parte da sua expiação ou da sua prova, mas eles nos ajudam. Então, muitos espíritos trabalharam para que nós estivéssemos aqui hoje, sem esquecer que nós estamos aqui hoje porque nos matriculamos numa espécie de vestibular da vida, em que tem lá X vagas para para concorrer, X espíritos para concorrer a cada vaga, e segundo se estima, nós temos aqui, eu já até perdi as contas, deve estar nascendo tanta gente, né? Nasce mais gente do que desencarna, sabia? Tem tanta gente encarnando, mas nós temos aí 8 bilhões e tanto de encarnados, e dizem que nós temos entre 5 e 7 vezes mais espíritos do lado espiritual da Terra. Então tem os espíritos encarnados, os espíritos desencarnados, os espíritos mesmo que não estão reencarnados. É muita gente. Então, gente, quando nós estamos aqui, tem que dar muito valor a essa vaga. É como a gente chegar numa vaga de um curso que foi difícil de conquistar aquele local,
E a gente diz assim, eu não tô a fim de estudar, não tô a fim de trabalhar, não tô a fim de me esforçar, de desenvolver, e desperdiçou uma oportunidade super importante para si mesmo e não permitiu que outro entrasse naquela vaga. É muita irresponsabilidade, muito descompromisso. Então esses espíritos que se importam conosco, eles são testemunhas permanentes das nossas ações, como se nós fôssemos os seus tutelados e eles fossem os nossos tutores, os nossos companheiros. E isso acontece, essa presença deles em nossa vida, em nossas vidas, porque aqui nós temos muitas pessoas, todo mundo que está encarnado aqui tem os seus tutores, nós temos pessoas, espíritos que nos inspiram, que nos intuem, que nos orientam, que nos dão dicas de forma qual a forma subjetiva, intuitiva. Eles não falam conosco de uma forma que a gente escute as palavras, mas a gente absorve, compreende sutilmente. Eu acho que o termo cabe bem aqui, de uma forma que penetra na nossa consciência e a gente diz assim, nossa, mas se eu fizer isso, eu estarei recaindo no mesmo erro que eu sempre recaio, eu incorro, e aí com tudo isso a gente diz, não, peraí, não, eu não vou fazer dessa vez. E muitas vezes é a própria consciência, mas a maioria das vezes por causa das nossas deficiências morais, são orientações dos bons espíritos nos ajudando a pensar direito. A responsabilidade é nossa porque nós tomamos a decisão, porque nós escolhemos seguir aquele conselho, mas a gente nem tem noção de que um conselho às vezes nos foi dado. Então, temos que fazer o bem para todas as pessoas que estão aqui no nosso mundo, encarnados conosco, porque isso faz parte das nossas experiências, mas não podemos esquecer daqueles que nós também amamos, que também fazem parte da nossa experiência, mas do outro lado de lá da vida, porque eles se preocupam conosco, eles nos amam muito. Falei tudo isso para fazer isso que eu disse como uma introdução. Porque o que eu trouxe de verdade é Doutrina Espírita, Livro dos Espíritos, capítulo 9. Eu vou trabalhar com as questões, várias das questões do Livro dos Espíritos, nesse capítulo 9, no item 5 e no item 6. No item 5, eu começo agora. Trata da afeição dos espíritos por certas pessoas. Pode ser eu, pode ser vocês. Os espíritos têm sim afeições. E aí nós vamos tentar entender um pouquinho as questões que Kardec colocou e as respostas. Eu vou trazer tudo como respostas, um conjunto, uma mistura de informações entre perguntas e respostas, mas é o que está no Livro dos Espíritos a partir da questão 484. Então, Kardec perguntou e os espíritos, eu tô enrolando a língua hoje, né? Tô falando muito rápido. Os espíritos Kardec perguntou e os espíritos responderam que os espíritos simpatizam com espíritos de bem. Quem são esses espíritos? Os bons espíritos, porque os maus espíritos não gostam de espíritos de encarnados, de pessoas que têm boa vontade, eles querem os outros. Então, os bons espíritos simpatizam com homens de bem, bem intencionados, de boa vontade, que se esforçam, ou que mesmo com as suas imperfeições, eles queiram melhorar. Tropeça, cai, mas levanta. Tropeça, cai, chora, mas recorda das lições e diz, vou tentar de novo, vou fazer diferente. Gente, não sei vocês, mas acontece isso todo dia na minha vida. Tropeço, mas eu quero melhorar. Eu me considero entre os suscetíveis de melhorar e não os homens de bem. Eu ainda não estou na parte do homem de bem porque me falta muita coisa, mas tem na doutrina espírita lá toda a descrição do homem de bem e a gente já conversou sobre isso em outros momentos e vale a pena dar uma olhadinha, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre qual é o perfil do homem de bem. Então, a maioria de nós ainda é suscetível, né, de melhorar. A gente tem condições de melhorar. E aí, esses bons espíritos querem nos ajudar. Eles não querem deixar a gente perdidão, não. Eles querem que nós melhoremos, então eles nos ajudam. Agora, espíritos inferiores, como eu já disse, eles não estão a fim que a gente melhore. Eles querem o quê? Pessoas viciosas, imperfeitas e que não têm pretensão de melhorar,
ou que possam ser piorados, digamos assim, pelo assédio, pela influenciação negativa, pela obsessão até. Daí nós vemos a simpatia dos espíritos bons ou maus por certos seres humanos. Então, depende da semelhança de pensamento, de conduta, de sensações e de sentimentos. E, claro, os bons espíritos fazem tudo que eles podem para nos ajudar, para eles nos colocarem para cima, nos darem força, coragem, até mesmo para nos deixarem felizes, porque a nossa felicidade também nos encoraja, a nossa alegria também nos torna mais fortes. Eles não querem a gente ver caído. Não é porque a dor e o sofrimento nos fazem amadurecer e crescer que eles vão querer isso. Não, eles querem o contrário. E eles se afligem, sim, com os nossos males, com as nossas dores, quando não suportamos com resignação. Por quê? Porque se nós formos resignados com os nossos sofrimentos, significa que nós estamos aprendendo. Significa que o resultado daquele sofrimento, daquela dor, daquele mal-estar na nossa vida está sendo útil para nossa mudança espiritual para melhor. Então não é que eles gostem que a gente sofra, mas eles gostam que nós aproveitemos os momentos da dificuldade para melhorar. Então, se a gente não está aproveitando, eles ficam muito aflitos porque eles nos amam, eles querem que a gente pare de sofrer. Porque se a gente vive bem essa vida, talvez até em outras próximas a gente tenha problemas ainda, outras questões para ajustar, para quitar. Mas nessa a gente já reduziu bastante o impacto. Agora imagina, tudo aquilo que a gente deixou para depois e mais acumular o que a gente ainda não resolveu nessa, porque não foi resignado, porque lamuriou, porque não compreendeu, porque errou de novo. Então eles ficam preocupados conosco. Como se nós, doentes, rejeitássemos o remédio porque ele é amargo. Mas aquele remédio é que vai curar a nossa doença ou melhorar a nossa condição. Quando Kardec faz a pergunta, os espíritos dizem que o mal que mais aflige a eles que estão nos acompanhando, esta nuvem de testemunhas que nos acompanha, é o egoísmo e a dureza do nosso coração. É uma resposta interessante, mas muito atual. Nós temos muita dureza no coração ainda, e nós temos muito egoísmo ainda, e ultimamente parece que... Vocês lembram que eu conto de vez em quando a parábola do joio e do trigo e falo, nós estamos aqui, não é para arrancar, é para todo mundo frutificar? O que nós estamos mostrando? Quantas pessoas preferem depredações, destruições, linguajar chulo, programas de baixo nível, música de baixa qualidade, com linguajar terrível? Quantas pessoas preferem deixar Deus para lá? Quantas pessoas preferem não se educar, não se moralizar, não tentar ter uma conduta um pouco mais equilibrada, mais regrada? E quantas outras fazem exatamente o contrário, que é o que devemos fazer, nos aproveitar das nossas oportunidades para nos tornarmos seres mais equilibrados. Então, como o joio e o trigo, nós estamos escolhendo o que somos, o que produzimos mostra quem nós somos. E é justamente o egoísmo, que em outras partes também da obra espírita fala que é o pano de fundo de todas as nossas imperfeições e que causa o endurecimento do nosso coração, que acaba gerando todos os males que nós sofremos. Então isso sim chateia muito os espíritos que nos querem bem e eles se preocupam. Agora, outras coisas, até na obra espírita, aqui, pelo menos na tradução que eu utilizei, eles usam o termo que os espíritos riem de todos os males imagináveis que nós temos e que nascem do orgulho e da ambição. Eu não sei se a gente deveria usar o termo riem, eu particularmente não usaria, mas ele quer dizer assim que eles não consideram como um peso grande, como uma coisa importante, quando a gente sofre porque somos orgulhosos, quando nós sofremos porque a nossa ambição não é satisfeita. Nós sabemos que aqui é um mundo difícil e que nem todo mundo tem tudo. Então a gente fica sofrendo inutilmente. Agora, quando nós acabamos
por fazer as coisas corretas e desenvolver, e eles vão ficando felizes conosco. Por quê? Porque tudo aquilo que nós utilizamos bem no tempo e na forma de agir acaba diminuindo nossa oportunidade aqui na Terra, no sentido do sofrimento que a vida neste planeta nos proporciona. Kardec deixa muito claro num comentário dessas questões que a vida aqui na Terra é transitória. Eu e vocês sabemos disso, mas às vezes a gente para de pensar, né? O que significa a vida transitória? Nós vamos desencarnar, gente. Esse corpinho aqui um dia não vai existir. E pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 50 anos. Só que nós temos que botar os pezinhos no chão de que a vida é transitória. E estarmos prontos para o dia do bye bye, so long, farewell. Adeus. Acabou o personagem Vânia, acabou o personagem Maria, João, Joaquim, não importa. Por quê? Porque nós vivemos, se vivermos cada dia o nosso melhor, no dia que temos que dar tchauzinho, a gente vai e parte. Olha como é que são as coisas, né? Recentemente perdi um amigo espírita que me levava para um centro espírita lá em Boituva. Um cara que todo dia estava presente na minha vida no WhatsApp, compartilhava minhas coisas, um cara tão legal, assim. E sempre que eu ia lá me dava plantas, tem um monte de planta que ele me deu, eu adoro, né? Então era vaso, mas vaso quando eu ia visitar Boituva, visitar os meus amigos de Boituva. E aí ele ficou doente. Primeiro ele pegou Covid e ficou doente, e aí eu falei, você tá se cuidando? Não, eu tô me cuidando, etc. Só que nessa de ficar doente com o Covid, ficou sozinho em casa, no repouso, teve uma parada cardíaca, teve um ataque, um infarto. Aí levaram pro médico. Eu estava perto do hospital dele, por acaso, em São Paulo. Tentei visitar, tentei falar, não podia, dia de visita era só na semana seguinte. O que aconteceu? Antes do dia de visita ele teve uma parada cardíaca e partiu dessa para melhor. Então, por que eu tô contando isso? Porque a vida é assim. Num dia ele me diz, peguei Covid e tô me cuidando. No outro, ele tá do outro lado. É isso que a gente precisa entender, que a vida é transitória. E que os espíritos se afligem mais por nós, pelas nossas falhas morais, pelas nossas dificuldades de melhorar, porque nós somos teimosos demais com o nosso egoísmo e com a nossa dureza do coração, do que eles podem se preocupar com o nosso problema físico. Nossas dores físicas eles tentam minimizar para que a gente tenha mais condições de viver e de lutar, e não tenha tanto sofrimento que não faça a gente pensar em mais nada. Tem gente que entrou uma farpinha aqui e não dorme mais, né? Mas é isso, a gente sabe que eles estão sim aos nossos lados e se preocupando conosco, principalmente quando a gente falha de forma moral. Os espíritos, mais do que nós encarnados, que damos uma esquecida, né, naquilo que interessa depois que encarnamos, eles veem nas aflições e nos sofrimentos da vida um adiantamento. Então, todos esses espíritos que estão aqui do nosso lado, essa nuvem de testemunhas, eles estão avaliando as questões de uma outra ótica, de um outro ponto de vista. Vão fazer de tudo para nos ajudar, vão fazer de tudo e estão fazendo, muitas vezes, mais do que a gente consegue conceber, porque eles se compadecem dos nossos sofrimentos, eles se compadecem das nossas dificuldades, mas eles não supervalorizam as nossas dores. Eles sempre vão colocar as coisas, os pingos nos is e o peso certo na balança. Ele vai avaliar e vai pensar, olha, essa pessoa tem a boa vontade de continuar, vamos dar uma empurrada porque tá faltando um pouquinho de coragem, tem que ter um pouquinho mais de força, tem um pouquinho mais de energia, vamos fazer o possível. Está querendo melhorar. Passível de evolução, passível de desenvolvimento. E o resto das pessoas que não têm isso acabam sendo prejudicados, porque como que você vai ajudar uma pessoa que não quer ajuda? Porque quem não quer melhorar não tem ajuda. Não quer se ajudar, melhor dizendo, e acaba abrindo mão dessa ajuda. Sim, antes que vocês perguntem, nossos amigos e nossos familiares que desencarnaram antes de nós podem sim ter, com a sua simpatia, com a sua boa vontade, afinidade suficiente para continuar nos ajudando aqui. Quer dizer que meu pai que desencarnou, ele pode estar me ajudando, ele pode ser meu protetor? Pode. Nós vamos conversar sobre isso. Quer dizer que qualquer pessoa importante para nós
Pode estar nos ajudando? Sim, gente. Por quê? Porque existe a simpatia de uns espíritos pelo outro. A gente vai construindo amor, esses laços não se perdem. Agora, eles têm um grau hierárquico, um grau evolutivo, assim como nós. Eles não vão pegar papéis ou responsabilidades além daquelas que eles podem assumir, que eles têm condições de assumir. Tem seres desses, queridos, nossos entes queridos, que eles não vão poder nos ajudar, porque eles não têm condições morais, eles não têm conhecimento, eles não estão nem bem para isso. Então, às vezes, muitas oportunidades, nós é que os ajudaremos com a nossa prece, com a nossa saudade, que é o amor enviado a eles, né, através do espaço do nosso universo, e pronto, tá tudo bem. A gente às vezes acaba sendo meio anjo de guarda dos outros quando nós fazemos o bem para eles. Mas se for possível, eles tiverem o mínimo de condições, a gente vai ter a ajuda deles. E sabe como é que vocês sabem disso? Quem é que é pai ou mãe, ou se importa com alguém, pense vocês, eu, desencarnando. E aí eu digo, ficou meu filho, ficou meu marido, ficaram os meus pais, ficaram as minhas irmãs. Puxa, eu dava uma força em tal assunto, eu dava um apoio em tal sentimento, eu dava tinha um relacionamento que eu os apoiava em determinadas condições. Não quero abandoná-los, vocês não querem abandoná-los. Da mesma forma acontece com eles. Eles são sensíveis à afeição que nós votamos a eles, que nós conservamos por eles. Gente, mas não se iludam. Amor, todos os espíritos superiores amam toda a humanidade. Quando eu falo humanidade, é extrapolando a Terra. Todos os espíritos são irmãos. Nós não sabemos amar dessa forma ainda. Então, até que a gente chegue nesse ponto, a afinidade dos espíritos se mantém através do quê? Da reciprocidade de sentimentos. Se a gente teve alguém que nós esquecemos, é claro que eles também não terão todo o afeto por nós, no sentido de se preocuparem, de virem até nós. Por quê? Porque eles têm que continuar seguindo a vida deles e dar atenção deles para quem está mais carente e também recebe. Não é uma questão de troca por egoísmo nem nada, não. É só simplesmente que acabou a afinidade, acabou a parceria, digamos assim, ok? Mas se nós mantemos esse amor e eles também, tá tudo em ordem. Daí, passamos para o item 6 deste capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que trata especificamente dos anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Nas minhas preces, no começo ou no final das minhas lives, das minhas palestras virtuais, eu sempre falo assim, já estamos aqui sentindo a presença dos nossos bons amigos espirituais, dos nossos anjos de guarda, dos nossos espíritos familiares, dos espíritos simpáticos. Eu sempre falo isso, quem me acompanha sabe. E o que são eles? Primeiro de tudo que a nomenclatura é irrelevante, tá? Tanto a nomenclatura para eles, especificamente, o que é um, o que é outro. A doutrina nos dá condições de compreender as suas manifestações perante a nossa vida. E quanto o nome, qual é o nome do meu anjo da guarda? Também é relevante, a gente vai conversar sobre isso, mas existem formas sim de nós compreendermos melhor. E lembrem-se, nosso assunto hoje é nuvem de testemunhas. Eu não estou sozinha. Se eu mostrar aqui a minha bagunça, tá parecendo que tá tudo arrumadinho aí, né? Daqui pra cima, tudo arrumado, sempre. Mas assim, a minha bagunça aqui, eu tô fechada num escritório. Mas quem diz que eu tô sozinha? Não é porque eu não vejo, não é porque eu não sinto, não é porque eu não escuto que eu estou sozinha. Sim, tenho absoluta convicção que o meu anjo de guarda está aqui. Por quê? Porque eu não estou fazendo bem só para mim, mas procurando fazer o bem para mais pessoas que necessitam dessa informação. Os espíritos familiares também estão felizes de estar aqui, acompanhando o que eu estudei, o que eu preparei para trazer para vocês e me ajudando a colocar as ideias no lugar e passar para quem vai assistir ou está assistindo. Os espíritos simpáticos estão aqui por quê? Provavelmente, neste momento, porque gostam de doutrina espírita, porque gostam de cristianismo e porque gostam desse relacionamento que nós estamos criando, construindo através da doutrina dos espíritos.
Agora, se eu tenho algum espírito simpático que gosta de outras coisas que eu faço, por exemplo, como advogada, ele não precisa estar aqui, porque não é o momento em que eu estou fazendo algo que o interesse, correto? Mas a gente vai falar rapidinho sobre isso também. Bom, Kardec pergunta, e os espíritos dizem a ele que sim, há espíritos que se ligam a cada um de nós, a cada indivíduo em particular, para protegê-lo durante a encarnação e até depois desta encarnação. É o que, segundo a doutrina espírita, nós chamamos, ou chamávamos principalmente na época de Kardec, de bom espírito ou bom gênio. Sim, é a nomenclatura utilizada por Kardec no Livro dos Espíritos. E, em seguida, Kardec pergunta e os espíritos esclarecem que anjo de guarda é o espírito protetor de uma ordem mais elevada. Então, o que acontece? Os espíritos, para nos ajudar, ele tem que ser um pouquinho melhor que a gente, né? Normalmente. Mas o anjo de guarda, esse bom espírito, esse bom gênio que tomou a frente da nossa existência, dizendo, esse aqui é meu tutelado, esse aqui é meu protegido, eu sou o orientador desta alma, este espírito, ele é muito mais elevado que nós, ok? Não é o único espírito que é mais elevado que nós, mas ele é o responsável pela programação da nossa existência, por nos empurrar para frente, por nos dar todo o apoio e amparo, principalmente nos momentos de maior dor, sofrimento e necessidade de nós acertarmos onde a gente errou muito no passado. A missão, sim, é uma missão de um espírito protetor, de um nosso anjo de guarda, é nos conduzir para um caminho reto, para um caminho correto, onde nós acertemos a nossa conduta, paremos de errar tanto, nos ajudando com conselhos, consolando quando nós estamos sofrendo, sustentando a nossa coragem em todos os momentos de dificuldade da nossa existência. Tá doendo? Tenha certeza, seu anjo da guarda tá de mão dada e abraçadinho com você, dizendo, olha, aguenta aí, que o teu ombro é forte para aguentar esse tranco e eu estou te ajudando a segurar esse peso. Pode ter certeza, não duvidem nunca, porque assim é. E o espírito protetor, ele é ligado a nós desde o nosso nascimento. Só que o preparo começa antes. Ele sabe que ele vai ser nosso mentor, que vai ser nosso protetor, e aí vai se organizando, nós vamos nos organizando, e quando a gente nasce, eles estão aqui nos ajudando o tempo todo. Eu fui católica e uma das imagens que eu mais gosto é sempre aquela das criancinhas, sabe, que estão na beira do rio, bem pequenininhas, querendo assim pegar uma pedrinha já na beiradinha da água, e aí tá o anjo de guarda com aquelas asas lindas e maravilhosas protegendo para que elas não caiam no rio. É mais ou menos assim que a gente tem que se sentir, sabe? Como essas crianças que estão sendo amparadas por um ser muito mais poderoso do que nós, que dão muita força e muita coragem pra gente enfrentar, que nos seguram muitas vezes de cair nesse rio da vida e tropeçarmos nas nossas sempre reincidentes faltas. E mais, esses espíritos, eles ficam conosco até o final da nossa encarnação. E muitas vezes, lembre-se que, pronto, passou a encarnação perante o infinito de tempo, a partir da nossa criação, não temos fim, então a partir isso aqui foi a nossa vida, acabou, começo, fim, 80 anos, 100 anos. Isso é o tempo que nós vivemos. Então, muitas vezes, são espíritos que permanecem sendo nossos anjos de guarda por várias encarnações. São papéis, são missões que eles assumem para fazer da nossa vida um processo mais útil, para nos ajudar. Agora, Kardec pergunta, mas eles são obrigados a velar, cuidar de nós? E os espíritos respondem o seguinte, é uma missão. Eles podem pedir, né, essa missão, eu quero ser o anjo de guarda de fulano, beltrano, ciclano, ou então eles podem ser convidados a serem o anjo de guarda de fulano, beltrano, ciclano. Uma vez que eles aceitaram esse encargo, eles sim são obrigados a cumprir este plano. Vejam que isso
é um compromisso, então eles têm uma responsabilidade com cada um dos encarnados que eles tutelaram. Agora, eles podem escolher que o seu tutelado, que o seu protegido seja um espírito que é simpático a ele, que ele já ame, que ele já tenha simpatia, que ele queira ajudar. Muitas vezes os espíritos nos protegem como aquelas crianças rebeldes que nós fizemos tudo quanto é mal para eles ou para familiares deles muito no passado, e eles dizem assim: eu tenho tanta misericórdia deste ser que tem tanto para produzir e ele não consegue, eu quero ser o anjo de guarda dele. Mas, poxa, ele fez tanto mal para você. Ele não pensa nisso. Ele pensa só: olha, é um irmão, é um filho de Deus e eu quero ajudar nessa obra, eu quero fazer parte. Agora, a partir do momento em que ele se liga a um indivíduo, esse anjo de guarda, esse espírito, ele não renuncia a esse papel, mas sim, ele pode ajudar outras pessoas, só que o encargo principal dele é aquele indivíduo que ele se comprometeu a cuidar durante a encarnação, depois da encarnação e em várias encarnações. Quer dizer que a gente está sempre protegido? Nem sempre assim. Por quê? Porque o anjo de guarda, ele é um espírito que vai falar o bem para nós. Faz isso, faça o certo, lembra do que você se comprometeu, lembra. Claro que essa lembrança é subjetiva, não é consciente, é do nosso passado, do preparo pré-encarnatório. Ele vai dizer: lembra que você já falhou nisso, se prepare para você se corrigir. Não, mas a gente vai ouvir se a gente quer. Então, quando nós somos resistentes, quando somos rebeldes, quando nós não atentamos para aquilo que está sendo compartilhado conosco assim, com tanto amor, com tanto carinho, o que acontece? Você vai obrigar? Dá para obrigar alguém a fazer alguma coisa que você não queira, a agir da forma que você acredita que é o certo, ou até é mesmo? Não dá. Então ele recua, se resguarda, observando. E sim, então ele pode, o espírito protetor, ele pode deixar o seu tutelado, o seu protegido, sem proteção. Por quê? Porque o tutelado não quer. Porque ele pretende seguir outra trilha. Ele quer fazer uma outra estrada. Ele quer andar por outro caminho. E aí, muitas vezes, esse tutelado, ele aceita a influência espiritual de outros membros dessa nuvem de testemunhas, porque vocês devem ter reparado que até agora eu só falei dos bons espíritos. E sim, existem maus espíritos que são parte dessa nuvem de testemunhas. Só que estes espíritos, eles querem o mal pelo mal, querem o mal porque não gostam da gente, querem o mal porque eles querem se vingar, querem o mal porque não gostam do que a gente faz, tipo, não gosta de espiritismo, então eu não gosto da Vânia, nem de ninguém que acompanha a Vânia. Existe isso. Se nesta condição o protegido começa a sentir esse desamparo e essa influenciação negativa e ele luta contra esses maus impulsos, o espírito protetor, ele volta imediatamente no posto para incentivar a mudança, a renovação e para protegê-lo. Ou seja, apesar deste aparente abandono, que é nada mais do que dar liberdade do espírito encarnado fazer o que quer, ele tem sempre a proteção, a companhia, assim que ele quer fazer o certo. Quer saber se você tem um anjo de guarda pertinho de você no seu cotidiano? Pense se você quer ou não ser melhor, se você procura ou não escutar a sua intuição, se você deseja ou não acertar, se você se esforça ou não em fazer as coisas melhores em prol de mais pessoas, em prol do amor, em prol da caridade, em prol do bem comum, tá? Kardec faz uma pergunta que é interessante. Ele pergunta se essa afastada que o anjo de guarda dá quando alguém não quer fazer o certo, digamos que eu não queira acertar, e aí o meu anjo da guarda fala e eu não tô nem aí para ele, não escuto, não quero. É impotência, pergunta Kardec, é incapacidade do espírito de nos transformar que faz com que ele se afaste e permita que a Vânia ou que qualquer um
se extravie para o mau caminho? E ele diz que sempre a responsabilidade é do encarnado, daquele pupilo que diz: eu quero ser rebelde, não tô nem aí se vocês não gostam do jeito que eu sou, eu quero ser assim, eu quero fazer desse jeito e eu vou arcar com as consequências. E mesmo que não fale, vai arcar sim, porque a lei de causa e efeito é uma lei que é imbatível, não tem jeito de escapar. Então, o espírito, ele não é que ele deixa a gente se perder porque ele diz assim: eu virei as costas porque eu não consigo mudar essa pessoa teimosa aqui, reincidente no mal. Ele simplesmente está respeitando e está sabendo o seguinte: a gente tem afinidade. Se eu não quero afinidade com alguém bom, eu vou acabar me conectando com alguém ruim, alguém inferior, alguém que seja considerado um mau exemplo, um mau espírito. E, segundo a explicação dos espíritos para Kardec, eles dizem que é fraqueza, desleixo ou orgulho do homem, e é óbvio que isso também inclui o bendito do egoísmo que a gente falou agora há pouco, que vão fazer com que o ser humano, o encarnado, dê ouvidos e dê mais força para os maus espíritos, ok? Espero que esteja ficando tranquilo, que esteja ficando legal de compreender, porque eu vou falar para vocês, eu não estou falando nem 60%, acho que de todo o conteúdo que tem nesses dois itens, mas eu não podia deixar de falar sobre eles. Bom, existem circunstâncias, sim, que o espírito protetor, esse anjo de guarda, esse espírito bem mais evoluído, ele não precisa estar aqui, tá? Quando, por exemplo, não sei, um momento que você esteja em paz, num lugar protegido, digamos assim, eu estou no centro espírita assistindo uma palestra e o ambiente está protegido, eu estou tranquilo e ele tem uma outra atividade útil que ele pode fazer. Ele sabe que se precisar qualquer coisa, imediatamente faremos essa conexão de pensamento, né, essa transmissão de pensamento em que ele poderá ser atraído imediatamente a nós no momento de necessidade. Então, não quer dizer que todos os minutos e segundos da nossa vida o nosso anjo da guarda está de plantão aqui, porque ele tem muita coisa útil que ele pode fazer, além de cuidar de nós. Mas a prioridade dele somos nós. Nós somos a missão desse espírito, ok? Agora, Kardec pergunta, então a gente sempre tem anjo de guarda, né? Nunca deixamos de ter? A gente deixa de ter anjo de guarda. Mas quando? Quando nos tornamos capazes de agir no bem, de nos guiarmos sozinhos. Já temos conhecimento bastante para saber. Então teremos algumas provas, teremos missões, mas já temos um equilíbrio que dá-nos condições de não ter anjo de guarda. Mas sempre temos amigos, tá? E aí, Kardec faz essa pergunta, os espíritos dizem isso em resposta, mas eles frisam uma coisa: isso não acontece na Terra. Aqui na Terra, sempre necessitamos de anjo de guarda, porque nós, gente, dá licença falar, ainda somos bem fraquinhos, viu? Nos falta muita vontade, nos falta amor, nos falta vontade, desejo de trabalhar a própria melhoria interna em prol do mundo. A gente se acomoda demais em determinadas circunstâncias e não é raro desencarnarmos, olharmos para trás e dizer: puxa vida, quanto tempo eu joguei fora, quanta oportunidade joguei fora. Imagina se nós não tivéssemos anjo de guarda. O que mais aqui que eu tenho para contar para vocês? Kardec pergunta assim: por que os espíritos, que são os protetores, eles não mostram que eles estão aí apoiando? Não seria bem mais legal a gente saber que o nosso anjo da guarda está aqui, sei lá, toca um sininho dentro da nossa cabeça, se materializa, recebe uma psicografia dizendo assim: ó, fui eu que fiz, sou eu que estou fazendo? E os espíritos respondem para Kardec que os protetores, os anjos de guarda da nossa vida, eles trabalham de uma forma sutil, oculta, escondida, digamos assim, do nosso racional e consciente. Por quê? Porque imagina a festa que ia ser nós, imperfeitos como somos, temos certeza que
O anjo da guarda tá aqui segurando a mãozinha pra gente não cair no rio. A gente ia se empurrar um pouquinho mais pra frente, né? Aquelas crianças, imagina as criancinhas que eu contei do quadro lá da igreja católica que o pessoal tem. Então aí, você é criancinha, você quer pegar a pedrinha e você sabe que o anjo tá te segurando. Você vai se esticar inteiro pra pegar não só aquela pedrinha, mas uma mais pra frente. É perigoso? É, porque a gente acaba se abandonando, colocando todos os nossos esforços, sacrifícios na mão dele, para ele fazer. E nós temos uma responsabilidade pessoal, um compromisso com a própria conservação, com o próprio progresso, com a própria utilização boa da liberdade, entre outras coisas que nós temos assumidas perante a espiritualidade, perante Deus e perante a vida moral. Então, quando a gente não vê quem nos ampara, quando nós não vemos quem nos protege, nós acabamos utilizando da nossa própria energia, da nossa própria força, da nossa própria coragem. Eles empurram isso em nós, mas a gente diz, não, eu preciso aguentar mais um pouquinho, eu preciso fazer mais um pouquinho, eu preciso me esforçar mais um pouquinho. Por quê? Porque a gente não está vendo. Muitas vezes a gente duvida da presença deles, mas mesmo que a gente acredite muito, como eu acredito e acredito que vocês também, nós vamos ter que descobrir dentro do próprio coração e da própria alma essa força para vencer, porque a gente sabe que eles estão nos velando, nos protegendo, nos guiando, mas que depende de nós fazermos o que é certo. Eles nos advertem do perigo e a gente escolhe fazer a coisa para não ter perigo ou escapar para o outro lado. Vânia, como é que eu falo com o meu anjo da guarda? Kardec também queria saber, né? Qual é o nome? Como é que a gente vai saber o nome do nosso anjo da guarda? Por que você quer saber o nome do anjo da guarda? É irrelevante, até porque talvez esse anjo da guarda não tenha sido alguém desta encarnação, muito provavelmente não foi, e a gente não sabe, e é um nome desconhecido, um personagem para nós encarnados hoje desconhecido, ignoramos. Mas se a gente quiser chamar o espírito de Maria, pode chamar. Ele vai atender? Vai. Mas e se for espírito numa apresentação de gênero masculina? Vai atender. E se a gente chamar de Bezerra de Menezes? Vai atender. E se eu falar que é Jesus? Vai atender. E se falar que é Pedrinho? Vai atender. Por quê? Porque o nome não significa nada para eles. O que acontece é que eles sabem que eles têm que atender a nós da forma que a gente se sente confortável. Então, eu já tentei dar nome pro meu anjo. Já tentei de tudo quanto é jeito. Eu não consigo, gente. Eu falo assim, meu anjo da guarda, meu anjo da guarda. É como eu me comunico. Então, meu anjo da guarda, que alguém já falou pra mim que é uma mulher, mas eu também já falaram que me viram acompanhado por homem. Até tinha um homenzinho de chapéu, parecia muito fofa a descrição. Eu não sei se meu anjo da guarda é homem ou mulher. Pra que eu vou dar nome, não é? Então eu falo, quando tem que falar com ele ou com ela, eu falo que é meu anjo da guarda. Ponto. Mas se você quer dar nome, dê nome, eles vão atender. E outra, os espíritos se assistem, se auxiliam mutuamente. Tipo assim, tem um grupo de pessoas bem intencionadas. Eu peço pelo fulano, meu fulano não está, ou fulano tá numa condição que não dá para atender, vem outro e atende. Ponto. Mas sempre sob a proteção, a inspiração e o auxílio do nosso mentor. E é claro, Kardec era muito curioso e ele perguntou assim, mas quando nós desencarnarmos, nós vamos reconhecer o nosso anjo de guarda? E os espíritos dizem sim, até porque muito frequentemente vocês já o conhecem de antes desta encarnação. Então, a gente está convivendo com eles, a gente tem uma afinidade vibratória com eles, uma sintonia com eles, que é construída através do amor que eles têm por nós e da submissão, da aceitação, do auxílio que eles nos trazem. Então, quando a gente desencarna, a gente encontra muita gente boa do outro lado que nos ama, né? Os nossos entes queridos, que partiram antes desta e de outras vidas, mas o nosso anjo também, e a gente vai acabar reconhecendo. E aí Kardec também quer saber, e eu aposto que vocês querem saber, se os espíritos que deixaram a Terra em condições melhores, ou seja, espíritos bem intencionados, bondosos, assim, não perfeitos, seres humanos como a nós, e se eles podem se tornar protetores daqueles que ficaram.
E aí, a gente até falou um pouquinho disso na outra parte, na parte 5, eu tô na parte 6, né? Kardec faz esse questionamento, os espíritos dizem que sim, mas que o seu poder de auxílio, de ajuda, ele é mais ou menos restrito. Restrito ao quê? O grau de evolução. A posição que eles ocupam na nossa vida não dá total liberdade de ação, até porque eles não são muito mais evoluídos que nós, às vezes eles estão até no mesmo grau, mas eles nos amam e querem ajudar. Percebam uma coisa, uma pessoa desencarnar e querer ficar para nos ajudar é diferente de uma pessoa desencarnar, aceitar a passagem, ir para outro lado e dizer assim, olha, eu gostaria muito de permanecer mais um tempo no meu lar porque a minha família precisa de mim. Como eu parti, eu não posso mais ajudar fisicamente, materialmente, eu gostaria de estar lá para apoiá-los. Percebe? Num caso, apesar do amor, aquela estadia não permitida, ela se torna uma obsessão. Mas como, Vânia, obsessão é ruim, faz o mal para nós? Sim, é obsessão porque se eu não sei ajudar o meu filho e eu desencarno e eu fico grudada nele, eu prejudico. Porque a minha visão é limitada, sabe? Como aquele cabresto lá, o que tapa a lateral dos animais, a gente não vê outras coisas. Agora, se nós somos autorizados, nós vamos ter liberdade dentro daquilo que o anjo de guarda daquele que nós amamos vai nos orientar a fazer. Então, com a permissão muda tudo. Sim, mas sempre então com essa ajuda, com esse auxílio de um espírito mais elevado, que normalmente é o nosso anjo de guarda. Então, todos os homens têm um espírito que vela por ele. Eu vou falar mais um pouquinho, vocês me deem paciência. Quem não puder ficar mais um tempo, depois termina de assistir, porque eu não posso terminar agora. Eu já passei bastante tempo, mas eu vou usar mais uns 10, 15 minutos de vocês, tá bom, gente? Cada um de nós tem um espírito que vela por nós, mas vejam, se nós somos encarnados atrasados, nós teremos um espírito que nos protege que não é tão evoluído. Por quê? Porque cada um é com o seu papel compatível. Não se dá um professor de matemática e filosofia de grau universitário para uma criança que está aprendendo na pré-escola o que é o número 1, percebe? Mas o progresso do espírito vai seguindo então o progresso do seu protegido. Não temos de forma obrigatória nenhum mau espírito conectados a nós. Tem gente que pensa isso. Ah, mas Vânia, esse espírito não é só para prejudicar, ele também vai ensinar a pessoa a lutar a favor do bem. Não. A gente só se afina com espíritos maus se nós estivermos com maus sentimentos. Então, nós sempre podemos decidir ser acompanhados pelos bons espíritos e deixa para lá, fica para lá aos espíritos ruins. Me encaminhando, já assim, querendo ir para o final, é importante esclarecer isso, num comentário que Kardec faz a uma pergunta do Livro dos Espíritos, que existem muitos graus na proteção e na simpatia. E aí o Kardec faz o comentário deixando claro o seguinte. Vocês já entenderam muito, tenho certeza, a respeito do anjo de guarda, mas ele fala assim especificamente que o espírito protetor, que é o anjo da guarda ou o bom gênio, são nomes que ele deu, é aquele que tem uma missão para com cada indivíduo seu tutelado. Então, eu tenho um anjo de guarda e cada um de vocês tem um anjo de guarda. Esse anjo de guarda vai acompanhar o encarnado, vai ajudar o encarnado, vai empurrá-lo, incentivá-lo, a orientá-lo a progredir. Sempre, 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 o anjo de guarda é um espírito de grau bem mais elevado do que o seu protegido, ok? Como nós aqui já estamos uma boa base moral, uma boa base de conhecimento, quero crer que os nossos anjos de guarda sejam espíritos de muita luz para aguentar a gente, né, com as nossas resistências, mas nos incentivar com as nossas vontades de mudar. E aí tem os espíritos familiares. Kardec explica, e toda essa explicação se baseia em todas essas questões anteriores que a gente conversou, mas ele faz uma compilação.
que os espíritos familiares se ligam a certas pessoas com um objetivo, que é ajudá-las na medida da sua capacidade, do seu poder, tá? E que esse poder, essa capacidade é frequentemente pequena, limitada. Por quê? Porque são espíritos como nós, como eu acabei de explicar agorinha há pouco, que a gente vai desenvolvendo, partiu, mas quer ajudar. Então, eu me lembro, por exemplo, que a minha avó materna há muitos anos desencarnou, acho que foi em 93 que ela desencarnou. Eu nunca sonhei com ela, nem nada, mas ela era minha madrinha na Igreja Católica, então ela era minha madrinha e o meu padrinho, meu avô. E teve alguns anos, eu não lembro mais o que eram os fatos, mas teve uma época que eu passei uma época assim bem caída, bem mal, assim bem triste, tava assim, sabe quando você não tá, que você já tá escorregando mesmo? Gente, eu passei, umas 3, 4 vezes sonhando com a minha avó, me olhando séria, com uma cara de brava, dizendo-me que a minha avó tá tão brava comigo. Claro que quando eu parei para pensar, é óbvio que eu descobri o que minha avó estava brava. Era um espírito familiar? Sim. Era um espírito que estava preocupado comigo? Sim. Ela podia me ajudar? Sim. Dentro da sua capacidade, do seu poder, eu não sei qual é o grau evolutivo da minha avó, mas ela me ajudou no momento em que ela tinha o vislumbre de que eu poderia escorregar e seria mais difícil levantar se eu tivesse escorregado gravemente. Percebem? Isso acontece com cada um de nós e cada um vai enfrentar essa situação de jeito. Eu lembrava do sonho porque era uma forma dela mostrar para mim que tinha alguma coisa errada. Não sou médium, vidente, não escuto, não vejo, né? Então é óbvio que ela se comunicou comigo de outra forma. Sem trocar uma palavra comigo, ela me colocou nos eixos e eu garanto que a Dona Olívia tem toda a minha gratidão, certo? Que mais? Se eles são bons, tá? Esses espíritos familiares, às vezes pouco adiantados, como eu já falei, isso Kardec deixa claro, e muitas vezes eles são levianos. Levianos no sentido não de fazer gozação, nem nada, mas no sentido de às vezes serem precipitados, ou tomar muita frente de uma coisa que ele não tem que cuidar, só que eles têm que agir sob orientação do nosso anjo de guarda. Eles vão às vezes nessa parte leviana que Kardec explica, eles vão fazer o quê? Nos ajudar nos pormenores domésticos, do nosso lar, sabe essas coisinhas assim, meu Deus, perdi a chave do carro, e agora? Será que eu pego um Uber? Será que eu procuro? E eu não sei, aquelas bobagens que tiram a gente dos eixos, sabe como? Bobagem mesmo. Às vezes eles nos ajudam até nessas coisas, por isso que falam levianos. Não é uma coisa tão importante, mas eles vão fazer de tudo para nos dar uma força, um empurrãozinho, um apoio, tá bom? E como eu disse, eles sempre agem por ordem ou com permissão dos espíritos protetores nas coisas que importam. Espíritos simpáticos. Então eu falei do protetor, do anjo de guarda, dos espíritos familiares, dos espíritos simpáticos agora. São os que nós atraímos. Como? Por afeições particulares a uma certa semelhança de gostos ou sentimentos. Palavra dos livros dos espíritos. Ou seja, se eu gosto de futebol, eu vou achar um espírito simpático que goste de futebol. E obviamente ele não vai torcer para o time contrário ao meu. Mas olha, isso aí não é tão fútil? Existem espíritos fúteis, se fúteis forem os nossos sentimentos. E espíritos simpáticos são os que curtem aquilo que a gente curte, ok? E aí, é óbvio que se a gente quer uma companhia de um espírito simpático mais evoluído, mais inspirador, a gente tem que estar procurando coisas boas, uma leitura boa, uma música boa, um passatempo bom, um trabalho bem dedicado, realizado. Então, a gente sempre tem espíritos que vão estar nos orientando. E a duração dessa relação com esses espíritos vai acontecer de acordo com a afinidade. Enquanto a afinidade se mantiver, a simpatia pelas mesmas coisas se mantiver, continua essa relação. Um jeito de quebrar é, por exemplo, eu gosto de tomar cerveja todos os dias, eu tomo no mínimo 3 copos de cerveja, então eu tenho um grau de alcoolismo. A hora que eu decido que faz mal tomar 3 copos de cerveja todo dia na minha vida, acabou a afinidade com quem bebe comigo. Do lado encarnado e do lado desencarnado.
A gente precisa construir as relações. Eu quero crer que muitos dos espíritos que me inspiram junto com o meu anjo de guarda e os meus espíritos familiares são os que gostam de espiritismo e os que reconhecem o meu esforço em me tornar uma pessoa melhor, apesar dos meus tropeços. E eu sempre deixo claro mesmo que eu tropeço, porque eu quero que vocês saibam que o fato de tropeçar não nos torna maus, nos torna imperfeitos e que a gente pode melhorar. É importante que a gente saiba que nós podemos melhorar. Ok? E o mau gênio, lembra que a gente falou do mau gênio? Não, não tem mau gênio para nós? Gente, mau gênio é aquele que Kardec denomina dessa forma, aquele que é um espírito imperfeito ou até mal, perverso, que vai se unir a nós como até uma simpatia ou uma afinidade ou mesmo uma perseguição, com o objetivo de nos desviar do bem, insistir nas nossas mazelas, nas nossas imperfeições, nas nossas falhas, e que sabem que a gente tá dando bola para o que ele fala, para o que ele faz. Então a gente tem obsessor, talvez até chegue a ser um grau de obsessão mais grave depois, mas no começo é sempre a aceitação de maus conselhos. Tanto mais esses espíritos que são considerados maus gênios, esses inferiores, esses perversos, tanto mais eles serão tenazes, mais dedicados a nos colocar no mau caminho, enquanto mais nós dermos acesso a eles através do nosso pensamento. Eles falam, a gente aceita, eles falam, a gente faz. E aí nós vamos acabando por cair nas garras dos maus espíritos. A gente tem sempre, absolutamente sempre, liberdade para ouvir ou repelir, atender ou repelir a voz desses anjos. Aliás, não tem coisa mais legal para exemplificar do que os desenhos do Pateta, do Pato Donald, que tem lá o diabinho e o anjinho, e um fala de um lado, outro fala do outro, e o Pato Donald, ou sei lá, o Pateta, eles aceitam ouvir. Quem você aceita? A qual que você dá atenção? A qual eu dou atenção? Isso a gente precisa pensar. Então nós acabamos atraindo os espíritos, essa nuvem de testemunhas à nossa volta, elas são atraídas por nossas tendências, inclusive como sociedade. E eu poderia ter tirado isso para falar, porque eu estava falando de indivíduo, né? Mas, gente, nós estamos com uma sociedade tão conturbada que é preciso dizer para vocês, coletivamente nós também atraímos espíritos. Nós atraímos conforme as tendências da coletividade. Então, se todo mundo à nossa volta está fazendo bobagem e a gente se entrega a isso, a gente se entrega a essa coletividade de espíritos que vai incentivar a bagunça, digamos assim, do lado espiritual da coletividade. Se nós resistimos, nós somos protegidos, inspirados pelo nosso anjo de guarda, pelos espíritos simpáticos, pelos espíritos familiares, e a gente vai tentar resistir. O mal vai estar na nossa volta. Mas é claro que quanto mais pessoas façam e pensem o mal, mais espíritos que fazem e pensam o mal são atraídos. Então, nosso compromisso com o que é correto, com o que é bom, o que é justo, o que deve ser feito, o nosso compromisso com o amor, com o respeito, com o linguajar nobre, sóbrio, com a caridade é muito importante. Às vezes a gente decide por um lado, por alguma coisa que a gente acredita que seja bom, mas a gente tem que olhar nas consequências daquilo que a gente está acreditando que é bom. Se a consequência é ruim, não tem jeito de ser bom. Então a gente vai ter que analisar de qual a forma coletiva e mais, os maus espíritos são afastados pela quantidade, numa coletividade, pela quantidade de espíritos encarnados que atraem espíritos desencarnados para o bem comum. E é claro que as aglomerações de indivíduos, ou seja, das sociedades, das cidades, dos países, têm protetores especiais. Dizem, por exemplo, não só que Jesus é o protetor do planeta Terra, mas que Ismael é o protetor do Brasil. Então, vocês aí que estão preocupados com o futuro do nosso país, começar a rezar para a falange de Ismael, para que eles não esmoreçam e que nós possamos nos tornar espíritos que se comprometem mais com esse país, com a melhoria, com a limpeza deste nosso
nessa pátria do Evangelho, coração do mundo, que Deus prevê que o Brasil possa se tornar. Imagina que maravilha a gente fala tão mal desse país, mas isso aqui tem todo o potencial do mundo. E assim eu termino dizendo para vocês, não esqueçam, da mesma forma que nós estamos com uma nuvem de testemunhas o tempo todo, nós temos compromissos com essas nuvens de testemunha do bem e do mal. Do bem para seguir os seus conselhos, do mal para dar-lhes bons exemplos e nos afastarmos deles, mas que a gente seja parte da construção de uma terra melhor, de um mundo melhor e que a gente possa de verdade se sentir sempre, sempre amparados, porque eles não nos abandonam, a não ser que a gente diga, dá um tempo aí que eu preciso quebrar a cabeça sozinho, mas a hora que a gente disser, por favor, esteja comigo, eles estarão. Vocês não estão sós, eu não estou só, e Deus sempre está conosco através destes amigos. Então, eu só quero voltar à primeira frase que eu li do Paulo. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E assim eu termino com todo amor, com todo carinho, com toda gratidão por vocês terem estado comigo. Espero de verdade não ter abusado hoje da paciência de vocês, dos meus amigos do SEAC, e que vocês tenham não só se sentido consolados e fortalecidos, mas também amparados para enfrentar os próximos dias com muita energia, com muita paz e muito amor. Deus abençoe muito, que essa frase seja a nossa prece final, que nós tenhamos força e que essa força vem dessa nuvem de testemunhas que nós unimos ao nosso coração. Muita luz, muita paz e que todas as águas e que todos os nomes recebam as vibrações, porque os espíritos que estão aqui estão trabalhando por nós. Que Deus abençoe, gente, mais uma vez. Obrigada, muita paz, muita, muita, muita luz. Boa noite. Tchau, tchau.